Boa tarde. Estamos iniciando a quarta aula da disciplina PEF 5710, Otimização Estrutural, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. A aula de hoje, a quarta aula, é sobre programação linear, especificamente o método Simplex. Programação da disciplina vocês já conhecem, e a bibliografia também já foi comentada, e basicamente são os livros de minha autoria e do professor Marcelo Araújo da Silva. Nós temos uma classe de problemas bastante vasta que consta de funções só lineares. Tanto a função objetivo como as restrições são funções lineares. Existem, então, métodos bastante eficientes para resolver esse tipo de problema. E ele é colocado nessa forma que está aqui: minimizar a função objetivo, né, o f de x, que tem uma forma linear. É um vetor de constante c vezes um vetor de variáveis de projeto x, que resultam uma função que é linear e é, no caso, apenas um valor, né? Não é um vetor. Sujeito às restrições lineares de igualdade, né? Do tipo uma matriz A vezes o vetor x de variáveis de projeto igual a um vetor B. Esse vetor B, no jargão de programação linear, é o vetor dos recursos disponíveis, né? E a nossa matriz A, ela não é quadrada, ela é m por n, porque nós vamos criar variáveis de projeto adicionais para transformar as nossas restrições de desigualdade em restrições de igualdade. E usando para isso variáveis de folga, né, como nós já conhecemos, slack variables em inglês. Esses problemas de programação linear foram os primeiros a serem programados em computadores lá na metade do século XX, porque são baseados em álgebra linear. E eles são aplicados na indústria, no comércio, para, por exemplo, problemas de dietas em hospitais, problemas de redução de perdas em indústrias, problemas de otimizar lucro em empresas, otimização de rotinas e assim por diante. Então, são problemas bastante interessantes na administração de empresas. E por isso, lá nas faculdades de administração de empresa, eles são uma disciplina chamada justamente programação linear, ou em alguns outros lugares, outros nomes. Então, vamos ver aqui como é que funciona, né? Como é que se coloca esse problema. Então, é minimizar a função objetivo linear com n variáveis de projeto, né? Então, f de x, que é um produto, então, de um vetor c de constantes vezes o vetor x de variáveis de projeto. Então, isso aqui é um produto escalar, né? Que dá um escalar, sujeita a m equações de restrição, né? Então, essas restrições são dadas por uma matriz A igual a um vetor de recursos B, que é sempre positivo. Então, nós temos que ter recursos disponíveis maiores do que zero, né? Então, esse M é o número de restrições que nós temos. As variáveis de projeto sempre são positivas nessa formulação usual. Quando a gente for o caso de se
em vez de minimizar a função objetivo, nós queremos maximizar essa função, que é o caso do maximização de lucro, nós simplesmente multiplicamos a função objetivo por menos um, né? E daí para frente é igual, é minimizar essa função que agora é menos aquela função que nós queríamos maximizar. Só reprisando, né, que o B, os recursos, tem que ser maior que zero e as variáveis de projeto também tem que ser maior ou igual a zero. E, como já falei, as restrições de desigualdade são transformadas em restrições de igualdade, introduzindo mais variáveis de projeto, que são as slack variables, as variáveis que transformam uma função de uma restrição de desigualdade numa restrição de igualdade. Como nós temos uma matriz M por N, né, uma matriz que não é quadrada, nós não temos uma solução única para esse problema, a gente tem que trabalhar dentro de um sistema de trabalho, porque senão fica inviável. Se a gente for testar todas as possibilidades, o problema fica muito grande. Então, existe um método que foi um dos primeiros algoritmos a serem implementados em computadores, que é o método simplex, lá da década de 1950, quando ele foi implementado nos primeiros computadores da época. Vamos explicar esse algoritmo de uma forma usando um exemplo. É aquele exemplo que nós já conhecemos de uma empresa que quer maximizar o seu lucro. Essa empresa, como vocês se lembram, produzia máquinas do tipo A, que nós chamamos de variável de projeto X1, o número dessas máquinas, e uma outra máquina tipo B, cujo número é a nossa variável X2. E nós queremos maximizar o lucro dessa empresa, sabendo que ela ganha 400, digamos, reais para cada máquina vendida e entregue, né? E fabricada e vendida e entregue, e ganha 600 reais por cada máquina B fabricada, vendida e entregue. E como todas as coisas reais, né, as empresas reais, nós temos limitações aí em todas as áreas. Uma das limitações é na entrega das máquinas, né, a expedição dessas máquinas. O número de máquinas entregues, X1 mais X2, deve ser menor ou igual a 16. Para transformar em igualdade, eu acrescento aqui uma variável de folga X3. Depois, vocês devem estar lembrados que a produção podia produzir 28 máquinas A e 14 máquinas B por dia. E agora nós estamos também transformando aquela desigualdade em uma igualdade, acrescentando aqui a variável x4. E as vendas podiam vender 14 máquinas A ou 24 máquinas B. E aqui, de novo, estamos transformando numa igualdade, colocando aqui uma variável de folga x5. Então, agora, o nosso vetor de variáveis de projeto tem 5 componentes, né? X1, X2, X3 até X5. A nossa função objetivo, então, vai ser um vetor C escalar vetor X. Então, esse C tem que ter o mesmo tamanho, tem que ter 5 componentes. E então, está aqui, ó, menos 400 vezes X1, menos 600 vezes X2, e as outras, né? X4, X5 desculpe, X3, X4, X5 são zero, né? Para multiplicar, então, pelas variáveis e resultar a nossa função objetivo original. As restrições colocadas dessa forma.
matriz A vezes o vetor x igual ao vetor B. As nossas restrições, de fato, né, são três, são equações de restrição, são três. Então, vocês estão vendo que nós temos 5 variáveis e 3 equações de restrição. Então, o m, número de restrições, é 3, e o n, número de variáveis a serem determinadas, é 5. Os coeficientes desse b são, né, 16, 1 e 1, que são o que nós temos aqui de recursos, né? Vejam que as folgas somadas às variáveis iniciais vão consumir totalmente os nossos recursos. Então, aqui está 16, 1 e 1. Como a nossa matriz A, então, repetindo, é 3 por 5, né? O M é menor do que N, nós sabemos que um sistema desse tipo não tem solução única, né? Então, nós vamos trabalhar com as chamadas soluções básicas, e que nós vamos zerar, né, duas das variáveis de projeto para cair num sistema que tem solução, né? Então, nós vamos pegar duas dessas variáveis e anulá-las, são as variáveis não básicas, e vão sobrar as tais variáveis básicas, que permitem resolver o sistema, que no caso é 3 por 3. Cada uma dessas soluções básicas corresponde, né, no método gráfico, a um vértice do polígono daquela figura que nós fizemos para esse problema. Vou repetir aqui a figura, mostrar para vocês de novo, né? Nessa figura foram desenhadas, né, as retas correspondentes às restrições, e de forma que ficamos aqui com uma região viável, né, onde estão todos os pontos que respeitam todas as restrições. Para achar, então, o vértice dessa região, que é a nossa solução, nós temos que verificar cada um dos vértices desse polígono aqui. Isso pode dar um trabalhão muito grande, dependendo do tamanho do problema. Nesse problema até dá para fazer isso, né? Na raça, né? Verificar todos os vértices desse polígono. Mas num problema maior, vocês teriam muito trabalho para fazer isso na força bruta. Então, nós vamos trabalhar com o método simplex, que tem uma forma dirigida para se procurar o vértice que nos dá o lucro máximo aqui nesse problema. Então, vocês estão vendo, né, que olhando para essa figura, nós teríamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, temos várias possibilidades aqui. Bom, vamos então usar o método simplex. No método simplex, nós trabalhamos com tabelas chamadas tableau. Tableau é tabela em inglês, né? Mas desculpe, também em francês, né, na verdade, né? Mas foi adotado também no inglês dentro desse método simplex. Então, aqui está o primeiro tableau. O que nós fizemos aqui? Nós zeramos duas das variáveis, né, x1 e x2, e ficamos com um sistema agora 3 por 3. Então, nesse tableau, vocês têm colunas, que são as variáveis, né, x1, x2, os coeficientes, né, que multiplicam as variáveis x1, x2, x3, x4, x5. E nós temos aqui a coluna dos valores de recursos disponíveis. E aqui embaixo nós temos os custos, né? Nessa solução, que então é essa nossa primeira solução, chamada de primeiro tableau, olhando aqui na figura, seria essa origem aqui, em que x1 e x2 são zero. As variáveis básicas, então, são x3, x4 e x5, né, que tem valores aqui dados, né, pelo próprio B.
e o x1 e x2 são zero, né? Nós estamos aqui na origem, então testando esse primeiro ponto aqui. Para passar para uma nova solução, para um novo tableau, nós vamos usar então os critérios do método simplex. Ele fala assim: pegue a coluna que tiver o custo mínimo, né? Então aqui menos 600. Menor custo, né? No sentido de números relativos, né? Menos 600 é menor do que menos 400, não é isso? É, então, e dentro dessa coluna, nós vamos pegar a linha correspondente à menor razão positiva entre o B e o A dessa coluna, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada um desses Bs aqui e dividir pelo A da coluna que já foi selecionada. Então, 16 dividido por 1 dá 16, né? Esse 1 que está aqui dividido por 1 sobre 28, desculpe aqui, 1 sobre 14, vai dar 14. Esse 1 que está aqui dividido por 1 sobre 24 vai dar 24. Então, agora nós vamos pegar a menor razão positiva, tá? Não pode ser negativa. A menor razão positiva, B sobre A, né? E então, aqui fica sendo o nosso pivô. Esse é o nome que é dado no método. Então, o pivô é 1 sobre 14. O que se vai fazer agora também é uma forma de trabalhar clássica, né? É dividir então esta linha por ela mesma para transformar esse pivô em 1 e depois nós vamos dividir, e vamos pegar então, subtrair essa linha já com o pivô unificado, multiplicada por um número qualquer adequado e vamos subtrair isso de todas as outras linhas para zerar os coeficientes dessa coluna 2. Então, vocês estão vendo que eu zerei aqui todos os coeficientes da matriz nessa linha 2, menos o pivô que ficou 1, né? Como é que foi feito? Repito, né? Nós pegamos essa linha que agora tem um pivô unitário e vamos subtrair das outras essa linha com multiplicando ela por um coeficiente adequado, né, que zere os coeficientes dessa coluna. Isso aqui nada mais é que o método de Gauss, né, modificado um pouco, mas enfim, é uma solução de um sistema linear. Bom, agora então nós temos esse segundo tableau. Olhando lá na figura, né, esse segundo tableau é esse que está aqui, ó, corresponde a esse ponto. Para passar, então, para o próximo tableau, estamos aqui no segundo, né? Para passar para o próximo tableau, de novo, nós vamos verificar aqui nessa última linha qual é o valor mínimo, né, de custo. Então, aqui tem menos 100, né? Aqui é zero, aqui é zero, aqui é positivo, né? Então, nós temos esse valor negativo aqui, menos 100. Então, esse é o menor custo. Então, essa é a nossa nova coluna, né? Vejam que agora o x2 não é mais uma variável não básica, agora ela passou a ser básica. E o x3 e o x5 continuam como básicas. E vocês estão vendo que o x1 é não básico, né? Tanto é que ele, olhando aqui na figura, né, nós temos que o x1 continua no valor zero, aqui, né, para esse tableau 2. Então, estamos aqui no segundo tabuleiro. Então, pegamos essa coluna, essa primeira coluna, né, a coluna do x1, e para achar, então, qual vai ser o pivô nessa coluna, nós vamos olhar aqui a menor razão positiva entre o vetor B e os coeficientes A dessa coluna aqui, que foi
selecionada, né? Então, nós vamos pegar 2, né? Dividir por meio, né? Vai ficar 4. Vamos pegar aqui 14, dividir por meio, vai dar 28. Vamos pegar aqui esse 5 sobre 12, dividir por esse número que está aqui, vai dar esse outro número que está aqui. Bom, agora então nós vamos olhar qual é o menor, né, desses coeficientes para determinar qual vai ser o nosso pivô. Então, como vocês estão vendo, o menor desses aqui, o menor positivo, tá? É 4. Então, essa linha é a linha do pivô, com essa coluna, que é a coluna do pivô. Então, meio é o nosso novo pivô. Agora, a gente, dentro da forma como o nosso método está sendo implementado, vamos dividir essa linha toda por meio, né, para ficar um aqui o pivô unitário. E aí pegamos essa primeira linha aqui e multiplicamos por um certo coeficiente e subtraímos das demais linhas para zerar todos os coeficientes abaixo dessa 1 aqui, né? E, então, vamos cair nesse terceiro tablô que aqui está, né? Então, tem 1 aqui no primeiro, 0, 0 nos outros, né? Então, agora, gente, vocês estariam nesse ponto aqui, nesse tablô 3, correspondente ao tablô 3, na figura, nesse vértice aqui do nosso polígono. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma linha aqui, nenhum elemento nessa linha de custo que seja negativo, né? E quando isso acontecer, quando esses nossos valores da linha de custo não mais são negativos, nós paramos, né, e chegamos na solução do nosso problema. E como se pode ver aqui, né, as variáveis básicas, né, olha aqui, o x1, né, vai valer 4, né? O x2 vai valer 12 assim, e o x5, 3 sobre 14, e o x3 e o x4 valem zero, né? São as variáveis não básicas. Com estes valores, a gente chega no lucro máximo, né? Que é 8.800, como a gente já sabe. Esse problema já foi resolvido antes, né? Pelo método gráfico, e a gente já sabe que este é o lucro máximo. Bom, eu preferi, então, explicar o método através de um exemplo, né? Porque se a gente fosse colocar aqui o algoritmo simplesmente, eu acho que vocês não teriam tanta clareza em como ele trabalha. Mas eu acho que precisa de mais exemplos. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui uma refinaria que recebe uma quantidade fixa de gás natural bruto em metros cúbicos por semana. Esse gás é processado em duas qualidades, a comum e a especial, cada uma consumindo um certo tempo para ser produzida e dando um certo lucro por tonelada processada. Só um dos tipos de produto pode ser processado de cada vez. E a refinaria trabalha 80 horas por semana. E a capacidade de armazenar o gás é restrita, né? Vocês têm aqueles cilindros lá metálicos onde são guardados os gases, né? Que tem um volume definido. Não é possível trabalhar fora disso. A pergunta é: qual a quantidade de gás de cada tipo deve ser processada para o máximo lucro? Vamos ver aqui os dados organizados só para a gente entender o enunciado, porque o enunciado é meio enrolado, né? Quais são os recursos, né? Nós temos o gás bruto, que é fornecido, né? Que tem, que pode ser transformado, então, em gás comum.
temos o tempo de produção para cada tipo de gás e temos a armazenagem para cada tipo de gás. Então, a armazenagem do gás comum, né, o cilindro lá do gás comum, pode guardar 9 toneladas e o do gás especial 6 toneladas. O lucro para o gás comum é R$ 150 por tonelada e no gás especial é R$ 175 por tonelada. Vocês estão vendo que eu gasto 10 horas para produzir uma tonelada de gás comum e 8 horas para produzir uma tonelada de gás especial, sendo que eu tenho na semana 80 horas que eu posso gastar. Ah, e nós temos que eu gasto 7 metros cúbicos de gás para produzir uma tonelada de gás comum e gasto 11 metros cúbicos de gás para produzir uma tonelada de gás especial. E eu tenho, como já foi dito, né, 77 metros cúbicos disponíveis por semana. Então, é um quadro aqui, um resumo do enunciado do nosso problema, onde são dadas todas as restrições e quanto que se gasta para cada gás e quanto que se lucra para cada gás. O tablô, né, vai ser mostrado, mas antes disso vamos ver graficamente a solução do problema, que aliás nós já vimos antes, né? Não, esse não foi apresentado ainda. Nós temos aqui restrições que são lineares, né? Que produzem aqui uma região viável, né? Uma região onde todos os pontos respeitam as restrições. E nós queremos verificar qual desses vértices que nos dá o máximo lucro. Como eu falei, isso é demorado, dependendo do tamanho do problema, mas o nosso método simplex dá um jeito, né, para facilitar e para nos dizer quando que a gente tem que parar. Então, vamos analisar o problema. X1, a variável de projeto, é a quantidade de gás comum que nós vamos produzir. E X2 é a quantidade de gás especial que será produzida. A função objetivo, obviamente, é o lucro, né? Eu ganho R$ 150 por unidade de gás comum e R$ 175 por unidade de gás especial. E as restrições estão aqui, né? Eu gasto 7, né, metros cúbicos para produzir uma tonelada de gás comum e 11 para uma de X2. Como eu tenho no máximo 77 metros cúbicos em uma semana, para transformar essa restrição de desigualdade em igualdade, eu acrescento aqui uma variável de folga x3. Outra restrição, né, olhando aqui, é as horas que se gastam para produzir uma tonelada de cada tipo de gás, limitados a 80 horas na semana. Então, está aqui, né? 10 vezes x1, 8 vezes x2 e uma variável de folga x4 para igualar ao recurso total, que é 80 horas de trabalho por dia. Nós temos aqui que esse 9 e esse 6 é a armazenagem, né? O tamanho lá dos cilindros que vão guardar os nossos, a capacidade de carga dos cilindros que vão guardar os nossos gases. Então, temos o 9 para o gás comum e 6 para o gás especial. E, portanto, eu tenho que transformar isso em igualdade, né? Acrescentando x5 e x6. Então, vamos construir o nosso primeiro tablô, né? É o nome que se dá para essa tabela que está aqui.
Então, essa tabela é montada zerando, né, duas das variáveis de projeto e ficando então com que são as variáveis chamadas de não básicas e ficando com as outras variáveis que são chamadas de básicas. Por quê? Para poder resolver o problema, né? Porque senão eu tenho um sistema que tem infinitas soluções, né? Então, zerando aí x1 e x2, olhando na nossa figura, nós estaríamos aqui na origem, né? Nós estamos criando o nosso tableau 1. Então, as variáveis básicas são x3, x4, x5 e x6. As, o B, né, que são os recursos aqui, ó, 77 horas, desculpe, 77 metros cúbicos de gás, 80 horas de trabalho, né, 9 toneladas no reservatório de gás comum e 6 toneladas no reservatório de gás especial. Então, aqui estão todos os coeficientes, né, de x1, x2, x3, x4, etc, etc, né, para que nós temos aqui. Bom, agora, né, segundo o método simplex, nós vamos pegar e adotar o pivô desse para passar do tableau 1 para o tableau 2. Esse pivô é escolhido pegando a coluna do custo mais negativo que nós tivermos, né, que no caso é menos 175. E para localizar aqui o tableau, ou desculpe, o pivô, nós vamos pegar a menor razão entre os Bs e os coeficientes A dessa coluna aqui. Então, é 77 dividido por 11 dá 7, né? 80 dividido por 8 dá 10. 9 dividido por 0 não dá para fazer, né? Infinito. E 6 dividido por 1 dá 6. Então, a menor razão aqui que vocês estão vendo, né? É 6, né? Então, o nosso é, a menor razão positiva, tá? Porque tem problemas em que isso aqui dá negativo. Então, aqui é esse 1 que está aqui. No problema anterior, a gente tinha que dividir a linha por ela mesma para transformar o pivô em 1. Aqui não precisou, né? Ele já é 1, né? Então, não precisa fazer esse passo. O que a gente vai fazer é pegar essa linha aqui e multiplicar por coeficientes adequados e subtrair das outras para poder zerar todos os coeficientes dessa coluna menos o pivô, que fica 1, né? Então, nós vamos zerar os coeficientes dessa coluna, sempre acima e abaixo do pivô, né? E chegamos, então, ao nosso segundo tableau, né? Então, nesse segundo tableau, agora nós, nós temos um novo conjunto de variáveis não básicas e de variáveis básicas, né? Então, a variável não básica nova aqui é o x2 e as outras básicas são x3, x4 e x5. Vamos ver onde é que é isso na figura? É aqui, né? O tableau 2 está aqui. Eu fiz o x1 igual a zero aqui, portanto, está nesse ponto aqui. Eu quero ir para o tableau 3. Então, para ir para o tableau 3, vocês têm que fazer daquele jeito que eu falei, né? Pegam o mais negativo dos valores aqui na linha dos custos, que vai identificar, então, a nossa coluna onde vai estar o pivô agora. E para saber qual desses elementos dessa coluna é o pivô, nós vamos procurar a menor razão positiva entre o B e os coeficientes dessa coluna. Então, vocês pegam 11, né, dividido por 7, dá esse valor. 32 dividido por 10 dá 3,2. 9 dividido por 1 dá 9 mesmo, né? 6 dividido por 0 dá infinito, né? Então, o menor
a menor razão positiva é 1,57, etc., né? Então, o nosso pivô é esse número 7 que está aqui. Agora, segundo o algoritmo, dividimos toda a linha por ela mesma, né, para poder transformar, então, esse pivô em 1, e depois, então, nós pegamos e subtraímos essa linha multiplicada por coeficientes adequados das outras linhas para poder zerar todos os elementos abaixo desse, né, desse que é o pivô, ou acima dele, se tiver elementos acima dele também. E aí caímos no terceiro, né, tablô. Ainda não dá para parar, porque ainda tem o custos negativos, então ainda não é o nosso ponto de ótimo. Vamos dar uma olhadinha na figura, né? Esse tablô 3 está aqui, olha, nesse vértice aqui. E agora vou pular para o tablô 4, que nós já, pela figura, vocês estão vendo que vai ser a solução, mas a gente ainda não sabe, né? Então, está aqui, né? Estava aqui e passamos para esse. Então, estão vendo aqui o pivô 1, né? O resto zerado e assim por diante. Vamos de novo identificar o pivô desse tablô. Então, pegamos essa coluna aqui, que é a coluna que tem o mais negativo, né, dos custos, 60,71. E agora vou identificar qual é o pivô pegando a menor razão positiva entre o B e o A dessa coluna, né? Então, e chegamos então à conclusão, né, de que é esse 2 aqui. Vejo que esse número que não foi escrito aqui, o primeiro, seria 1,57 dividido por menos 1,57, vai dar menos 1, né? Eu não posso usar esse número porque ele é negativo, eu preciso da menor razão positiva, que é esse 2 que aqui está. Então, nosso pivô agora é esse 7,7143 que está aqui. Então, dividimos essa linha por ela mesma para que o pivô fique unitário e pegamos essa linha aqui multiplicada por um coeficiente adequado e subtraímos das outras para zerar todos os coeficientes acima e abaixo do pivô. E caímos, então, nesse pivô, nesse tablô 4, que é o final, né? É o final porque eu não tenho custo negativo aqui nessa última linha. Então, paramos aqui. E com isso a gente tem a solução do nosso problema. Então, nós verificamos aqui que o X1, né, que é a quantidade de gás comum que deve ser produzida para ter o máximo lucro, é 4,8889 toneladas de gás comum. E o X2 está aqui, né? Então, 3,8889 toneladas de gás especial. Aplicando aqui, então, o lucro por tonelada de gás, nós chegamos a um lucro máximo de R$ 1.413,80. Bom, aqui é interessante, além disso, verificar que existem outras coisas que esse tablô está dizendo para o empresário, o fulano que está dirigindo essa empresa, né? E está dito aqui que existe uma folga, né? Uma folga na armazenagem, né? Na armazenagem, nós temos aqui, ó, 2,111 toneladas de gás especial, né? Correspondente aqui ao X6, né? Que está sobrando, né? Eu tenho essa folga no armazenamento. E tem uma folga, olha aqui, o X5, 4,111
no armazenamento, toneladas de gás comum, né? Então, moral da história, o administrador aqui está verificando, né, com este tableau, que ele pode ganhar mais dinheiro se ele tiver mais estocagem, né, mais possibilidade de guardar gás, né? Desculpe, falei bobagem. Ele tem sobra, né? Então ele pode produzir mais com mais recursos, né? Mais horas de trabalho, ou sei lá, alguma outra coisa para usar essa folga que ele tem de armazenamento. Ou então, né? Se for o caso, desativar esse armazenamento e trabalhar com outro menor. Esse tablô, então, corresponde, como vocês podem verificar, a esse nó aqui, esse ponto desse polígono que define a região viável desse problema. Uma coisa que acontece na prática é que esses problemas são mais problemas de administração de empresas, né, como vocês estão vendo. É um pouco mais difícil encontrar exemplos na área de estruturas, que é, afinal de contas, o tema dessa nossa disciplina, né? Eu achei alguns, né? E vou mostrar para vocês. Mas antes disso, só para complementar, ah, existem algumas dicas aqui para ser dadas, né? Se no nosso tablô final, né? Este aqui, por exemplo, né? Esse é o tablô final desse problema. Se todos os coeficientes aqui da função custo forem zero, são possíveis múltiplas soluções, né? E não existe uma única solução. E outra coisa que pode acontecer é isso que está escrito aqui, um problema em que a região viável não é fechada, né? Ocorre quando num tablô, o pivô correspondente a um coeficiente negativo da função custo também for negativo, né? Impedindo a continuação do método. Aí a gente não consegue achar um ponto de ótimo, né? O que seria isso, né? Olhando aqui na nossa figura, seria a possibilidade desse polígono não ser fechado, né? Então, nesse caso, nós não temos possibilidade de achar uma solução para o nosso problema usando esse método simplex. Bom, vamos para aplicações em estruturas. Uma primeira aplicação é essa estrutura aqui, que é uma treliça, né, ou uma estrutura de cabos, tanto faz, que é hiperestática, né? Nós temos 3 barras. Ela é simétrica, né? Mas o carregamento não é simétrico, né? Temos um P horizontal e um P vertical aqui. As áreas das seções transversais são todas iguais. E nós queremos achar as máximas cargas que eu posso aplicar, né? Esse P aqui, sabendo que as nossas barras escoam, né? Quando atinge uma tensão de escoamento nas barras de 250 MPa. Bom, a altura dessa treliça é L, minúsculo, né? 1 metro. E a área da seção transversal de todas as barras é 0,01 metros quadrados. Portanto, né, a força de escoamento dessas 3 barras é a área vezes a tensão, né, 2.500 quilonewtons. O equilíbrio desse nó aqui é escrito dessa forma, né? Nós temos uma equação de equilíbrio na horizontal e uma equação de equilíbrio na vertical. O problema é hiperestático, porque nós temos 2 equações e 3 incógnitas, que são as forças nas 3 barras. A limitação que nós temos é que as forças nas barras têm que ser menor que a força de escoamento. Então, vamos colocar isso no formato de um programa, de programação linear, né? Então, eu quero maximizar P. Então, a nossa função objetivo é o P.
sujeita às restrições de igualdade, que são essas daqui, a equação de equilíbrio, né? E as desigualdades, que são as forças menores que as forças de escoamento. Então, vamos colocar isso bonitinho, né? X1 é P, X2 é a força na primeira barra, X3 na segunda e X4 na terceira. A nossa função objetivo, que é o P1, é X1, né? Com sinal negativo, porque nós queremos maximizar a força. As restrições estão aqui, né? É cada uma das equações de desigualdade colocada como de igualdade, acrescentando uma variável de folga. Colocando isso, então, lá no simplex, nós chegaríamos nessa solução que está aqui embaixo, né? Não estou mostrando aqui os tablôs, porque é um problema grande, né? Mas a solução aqui está, né? O P máximo é 2.165 quilonewtons. A barra da esquerda, né, essa daqui, a D, ela atinge o escoamento, 2.500 quilonewtons. A barra vertical B, ela vai chegar até um valor de 915 quilonewtons, quer dizer, não escoa, né? E uma coisa interessante é que a última barra da direita, ela fica com tensão zero, né? Então, é um problema interessante. Isso dá para vocês perceberem, olhando para a figura aqui, porque essa força P aqui na horizontal, ela está tracionando a A, né? E tracionando a B, não, comprimindo, né, a B, e isso aqui, então, acaba resultando numa força zero aqui nessa barra CD. Finalmente, o último problema, né, que é um problema também de estrutural, nós temos aqui uma viga contínua. Os dois vãos aqui são iguais e no meio de cada um desses vãos tem forças que não são simétricas, né? P no primeiro vão e 2P no segundo vão. Esse L, né, é 4 metros. E nós temos que o momento de plastificação dessa viga, né? Você sabe como é que calcula o momento de plastificação, né? Aquele Z da tabela de estrutura metálica vezes a tensão de escoamento do aço. A gente quer achar, então, a carga de colapso, né? O valor de P máximo que nós podemos colocar aqui. É interessante dar um chute inicial de como é que seria, né, o diagrama de momentos fletores, né? Numa viga contínua, a gente tem aqui momento positivo aqui no primeiro vão, momento negativo em cima do apoio e momento positivo no segundo vão. Então, tem M1, M2 e M3. Esses momentos eles estão limitados pelo momento de plastificação, né? 2.500 kNm. Então, está aqui, né? O M1, que é o momento fletor aqui, ele é dado, né, se a viga fosse biapoiada, o momento seria PL sobre 4. Como ela não é, ela tem o momento negativo M2, que alivia, né, o momento M1. O M3, né, esse outro aqui, o momento positivo aqui, de novo vocês teriam, né, o valor da carga vezes o vão sobre 4, como momento positivo se a viga fosse biapoiada. Como ela não é, vocês têm o alívio dado pelo momento negativo M2, né? Então, PL sobre 2 menos M2 sobre 2. E as condições estão aqui, né? Que os nossos momentos estão limitados pelo momento de plastificação MP, tanto negativo como positivo. De novo, é um problema
que no caso poderia até ser resolvido pelo método gráfico, né? Ou pode ser colocado, como nós queremos aqui, no formato de um problema de programação linear, colocando nossa variável x1 como sendo a carga P e x2 como sendo o momento fletor no apoio, momento negativo, né, M2. Resolvendo, se acham essa solução que aqui está, né? X1, que é o nosso P, é 1875 kN. O momento negativo M2 é 2.500 kN, quer dizer, atingiu o momento de plastificação. E o M3, né, esse aqui, esse momento positivo, também atingiu o momento de plastificação 2.500 kN. Então, esses dois exemplos de aplicação em engenharia estrutural terminam essa nossa aula de hoje de aplicação do método simplex, né, a problemas de programação linear. É isso e até a próxima aula.